E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre o 3DO, esse projeto ousado e grandioso que pretendia ser a central multimídia da família. A intenção dele era ser, além do videogame, um vídeo CD, um foto CD, enfim, ele rodaria todas as mídias disponíveis na época. Vamos ver porque que essa ideia, o que deu certo dessa ideia grandiosa e o que não deu certo também. Então, vamos com a gente? Fabião, solta a vinheta aí. A história de hoje é sobre o 3DO, e antes de falar sobre o videogame propriamente, vamos falar sobre como começou a surgir a ideia desse videogame, que ele veio da cabeça de Trip Hawkins. Trip Hawkins é o cofundador da EA, da Electronic Arts. E a Electronic Arts, nos anos 80, ela fazia só jogos para PC. E no final dos anos 80, lá por 88, 89, Trip Hawkins começou a ter interesse em fazer os jogos para videogames também. Ele produziu alguns jogos para Nintendo, licenciou alguns jogos para Nintendo, e ele começou a focar no Mega Drive, que estava chegando no mercado na época, em 89, e então essa nova plataforma chamou a atenção dele. Ele achava já a plataforma do Nintendo um pouco defasada, como realmente já era, né? Estava chegando a geração nova, e resolveu então tentar fazer os seus jogos, que até então eram só para PC, para o Mega Drive. E no começo da história do Mega Drive, ele vendeu muito bem, e a SEGA não tinha o kit de desenvolvimento, que tinha um kit que eles distribuíam para quem fazia jogo, né? Eles não tinham esses kits suficientes para todo mundo. E o Trip Hawkins, ele tinha uma equipe tão genial que eles criaram o próprio kit deles de desenvolvimento para fazer jogo no Mega Drive. Sem ter o kit oficial da SEGA, eles criaram o kit deles, então passaram a desenvolver jogo através do seu próprio kit. Inclusive entrou para a história, isso chama Sega Probe. O kit da Electronic Arts está no museu, inclusive, da Electronic Arts. O Fábio se vira para colocar uma imagem para vocês. Trabalho para o Fabião aí. Então a partir daí, ele começou a criar os jogos, e todos os jogos de videogame da época, até hoje inclusive, mas na época isso era mais rígido, eles tinham suas licenças. Então a pessoa produzia um jogo, você fazia um jogo para o Mega Drive, você tinha que fazer o jogo, mandar para a SEGA ia aprovar o jogo, ela ia fabricar os cartuchos e você pegava de volta pagando a licença da SEGA, que era em torno de 10 a 15 dólares. Estima-se que a da Nintendo era 20 dólares essa licença. E o Trip Hawkins sempre foi invocado com esse negócio de licença, porque no PC não existiam essas licenças. Inclusive, até os fabricantes de PC até queriam que eles fizessem jogo, e às vezes até pagavam para fazer jogo. No videogame era o contrário. Os fabricantes tinham que pagar para lançar os jogos para o videogame. Inclusive, esse era um dos motivos das fábricas lançarem o videogame de uma maneira barata, né, até no prejuízo, para depois ganhar dinheiro com os jogos, ganhar dinheiro com as licenças. Então Trip Hawkins chegou e enfrentou a SEGA. Ele bateu de frente com o pessoal da SEGA, disse que ele já tinha feito seus jogos por conta própria e que ele quebrou a patente da SEGA, como realmente ele quebrou, pra você ter uma ideia como que a equipe dele era competente. E ele enfrentou a SEGA, sentou na mesa para conversar e teve uma discussão, tal. A princípio a SEGA dos Estados Unidos aceitou e a SEGA do Japão não queria conversa sobre isso. Aí depois de várias conversas, tal, ameaça de processo, uma coisa e tal, a SEGA acabou aceitando, né, a proposta do Trip Hawkins, fez uma licença diferenciada para eles, e a própria EA poderia então distribuir os seus próprios cartuchos, não dependia da distribuição da SEGA. Inclusive daí nasceu um padrão diferente que a EA criou, que vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu não sei onde eu pus os cartuchos aqui, porque eu mostro para vocês o cartucho, a diferença de um para o outro. Aí, a partir daí, nessa ideia de não concordar com as licenças e tal, o Trip Hawkins começou a pensar em fazer o seu próprio videogame, a EA no caso, né, que era encabeçada por Trip Hawkins. E dessa ideia dele, da licença e tal, surgiu a ideia dessa plataforma que seria o 3DO, um videogame bem diferente. A ideia deles não era fazer um videogame em si, mas uma plataforma que várias empresas poderiam produzir essa plataforma, pagando uma licença, é claro. Ele teria um videogame, uma definição, um processador X, um potencial já pré-definido, e aí cada empresa, empresa grande no caso na época, poderia produzir um videogame pagando
os royalties, lógico, umas comissões para Electronic Arts ou para quem fizesse parte desse projeto chamado então Projeto 3DO, que era a 3DO Company. Eu falei sobre os cartuchos, né? Estavam aqui no meu pé os jogos. Então só para vocês verem, é bem legal, é muito curioso. Eu sempre me perguntei, por exemplo, por que os cartuchos de Mega Drive. Então aqui tem um cartucho do Mega Drive, né? Que é o padrão japonês. Aqui tem o cartucho do Genesis, né? Que é o Mega Drive americano. Os dois, ele tem uma diferença bem pequena. O japonês, ele é meio arredondado na ponta, que ele não encaixa no americano, que bem no encaixe do americano tem uma ranhura que não encaixa, essa forma mais arredondada. E no cartucho japonês, ele tem um furinho aqui no canto, ó. Então quando você liga o japonês, ele vem com o plastiquinho aqui e encaixa aqui. O americano não tem, é uma trava de plástico, na verdade, bem simples. Então esse é o padrão japonês, esse é o americano. O que a Electronic Arts fez? Ela fez o seu próprio cartucho. Então, aí o Chip Hawkins, ele produziu esse cartucho diferente do padrão, tanto japonês como americano, ele fez seu próprio padrão, um cartucho mais alto. Só que aí tem uma sacadinha, um pulo do gato, porque o Chip Hawkins é um cara bem malandro, tá? O que ele fez? Ele fez um cartucho diferente, só que se você ver o tamanho dele, ele é mais estreito que os outros. Ou seja, ele vai encaixar tanto no americano, que tem essa lateral, que tem uma ranhura, ele encaixa porque ele é mais curto, e no japonês também, que tem esse furinho lateral aqui, onde encaixa a trava, no cartucho da EA não chega na trava, ele é mais estreito. Então o Chip Hawkins, além dele fazer o seu próprio cartucho, ele fez um padrão que encaixaria tanto no videogame americano, que é o padrão nosso aqui do Brasil, segue o do americano, né? Quanto no game japonês. De quebra já começou a questionar as licenças exageradas que ele achava, né, na época. Então com essa ideia na cabeça, o Chip Hawkins, em 91, fundou a 3DO Company. A 3DO Company, ela não era ainda exatamente um videogame, como eu expliquei, ela era um projeto. Eles tinham a ideia de fazer uma plataforma multimídia para a família. Essa plataforma seria, além do videogame, ela ia rodar o vídeo CD, o foto CD, um tipo de foto da Kodak na época, que era especial. Então, enfim, todas as mídias da época rodariam nesse aparelho que eles estavam projetando. E a ideia deles era o quê? Que as empresas poderiam fazer o seu próprio 3DO. Então, ele não era um videogame, ele era uma plataforma que qualquer empresa poderia produzir esse aparelho. Então, em 91, fundaram a 3DO Company, que era o projeto ainda, e em parceria com gigantes. Então, o Chip Hawkins, né, pela Electronic Arts, ele teve, na época, a sociedade da Panasonic, né, que se não me engano era a Matsushita, a Gold Star, que mais tarde ela virou LG, a TT, a Sanyo, a Samsung e aquela que fazia a placa Sound Blaster, a Creative Labs. Então vocês veem, as empresas que apoiaram esse projeto era só empresa gigante em tecnologia e tinha tudo para dar certo. Então qualquer uma dessas empresas que faziam parte da sociedade do 3DO Company, ela poderia produzir o seu próprio videogame e ela teria que pagar uma certa quantia, né, quem fizesse o videogame e tal. Só que aí tem um lancezinho diferenciado dos outros. Como eu citei, o Chip Hawkins tinha invocado com essa licença. A licença, por exemplo, da Sega era de $10. A licença da Nintendo estima-se que era de 15 a 20 dólares. Para vocês terem uma ideia, a obsessão dele por essa licença, a licença para fazer jogos para o 3DO seriam de $3. Enquanto era de 10 da Sega, de 15 a 20 da Nintendo, o 3DO cobraria $3 para fazer a licença de um jogo. Inclusive teve boatos que o 3DO, o nome, era por causa desses $3. Não é por causa disso, isso é uma lenda. Tá? Então aí, a partir daí, essas empresas poderiam, qualquer dessas empresas ou até outras, poderiam fabricar o seu próprio videogame. Então a 3DO, né, era uma associada de todas essas empresas gigantes que eu citei. Inclusive, quando no projeto ainda, eles foram procurar mais parcerias para produzir o videogame ou até para produzir jogos, né? E como o Chip Hawkins, pela EA, ele tinha acesso a todas as empresas, ele foi conversar com a Sega e na época ele foi conversar com a Sony, que tinha já anunciado o seu primeiro videogame, que seria o PlayStation. E de ambas as empresas ele ouviu um sonoro não, porque as duas empresas já tinham projeto para os seus videogames, né? Que iriam sair aí uns 2 anos depois, que seria o Sega Saturn e o primeiro PlayStation da Sony. Ele pegou e não teve apoio dessas empresas. Sendo assim, o projeto definido, o primeiro fabricante a lançar o 3DO seria o Panasonic. Então, em 4 de outubro de 93, na 5ª geração de videogames, chegaria ao mundo
o 3DO Panasonic. Por que 3DO Panasonic? Como o 3DO é uma plataforma aberta, não é certo falar Panasonic 3DO, porque não é da Panasonic. Várias empresas poderiam fazer videogame. Como a gente fala, né? Sega, Saturn, né? Nintendo 64, Nintendo GameCube. É correto. No caso do 3DO não, porque ele não pertence a uma empresa. Ele é uma plataforma quase que aberta aí. Então o primeiro que chegou ao mercado foi esse aparelho aqui lindo, maravilhoso, que é o Panasonic. 3DO da Panasonic é o modelo FZ1. Esse modelo ele foi considerado por colecionadores, fizeram uma pesquisa na Europa, muitos colecionadores consideram ele o videogame mais bonito já lançado. Eu acho ele um videogame maravilhoso, o formato, o design dele é bem imponente, eu acho ele muito bonito também. Então ele foi lançado, ele tinha um processador de 32 bits, dois processadores de vídeo separado, ele tinha 2 megas de RAM, na época era bastante, 1 mega de VRAM, ele já vinha com saída Super Vídeo, que era uma coisa que não tinha na época, e ele tinha leitor de CD de dupla velocidade. Ele foi lançado por $699. Esse foi o primeiro problema que o 3DO enfrentou. Ele foi o game, se eu não me engano, o lançamento mais caro da história. Eu acho que ele foi mais caro até que o Neo Geo. Pra vocês terem uma ideia, o PlayStation, que seria lançado 1 ano ou 2 anos depois, ele ia custar $299. É mais que o dobro. Então esse foi o primeiro problema que eles encontraram aí no mercado, foi o preço. Mas o equipamento era indiscutível. Ele era um monstro para a época. Ele era absurdamente poderoso. Ele poderia pela primeira vez rodar os gráficos poligonais, efeito 3D, rotação, coisa que nenhum videogame tinha até o momento. Inclusive, um dos primeiros comerciais, eles chegaram bem agressivos no mercado. Um dos primeiros comerciais dele, eles mostravam uma cova, onde o cara jogava o Super NES e o Mega Drive na cova, fechava a cova e escrevia Toys, que aquilo era só um brinquedo, que isso aqui seria a plataforma definitiva. If you're not playing on a 3DO system, what are you playing with? Presenting 3DO, the most advanced home gaming system in the universe. It's time to put away your toys. A primeira leva de jogos do 3DO não era muito grande, ele saiu com 15 jogos, né? O jogo que vinha junto com o aparelho era o Crash and Burn. Era um jogo de corrida futurista muito bom, muito competente, mas não era exatamente o que todo mundo esperava de um game de 32 bits, né? Sendo a gente já conhecia o F-Zero do Super Nintendo, né? E era um jogo bem famoso. Então o Silver Shark era um jogo mais bonito, tecnicamente mais bem acabado e tal, mas não empolgava tanto, apesar de ser um jogo bom. E desses 15 jogos, vários eram em full motion video. Eram alguns jogos que já tinham sido lançados, inclusive, para Sega CD. No Sega CD ficava com a imagem reduzida, e um pouquinho manchada a imagem, que é o que tinha na época, né? E no caso do 3DO, era tela cheia e bem melhor já o jogo. Alguns jogos como o Silver Shark, o Mad Dog McGree. Hang on, strangers, and welcome aboard. We're going to do a little target practice here to get you started. Not bad. Shoot that skull, it's strong. Good shot. Put a bullet in that sign. Whoa! Looks like that prospector ran into a porcupine, one with feathers. Stranger, this is the map to the gold. The Padre has the other half. Watch out for Mad Dog. Welcome to Boot Hill. Watch out for Mad Dog. Hey, partner, we better get into town. Here, Duke, Pepper, let's go here. Here, come on. Vários jogos do Sega CD foram lançados para o 3DO, bem melhores, mas também não chegaram a empolgar, que não era exatamente uma novidade, apesar de ser um jogo bem melhorado. Um dos jogos que eu mais gostei quando eu vi o 3DO, quando eu peguei o meu, foi o Escape from Monster Manor, um jogo de primeira pessoa. Eu fiquei muito impressionado na época, um jogo
muito bom de gráfico, a movimentação do labirinto e tal, achei muito impressionante, foi um dos primeiros que eu joguei. E depois o Gex, né? O Gex foi um jogo maravilhoso. Quando eu vi o Gex no 3DO, eu falei, nossa, esse videogame não dá pra melhorar. Aquela farsa que a gente sempre fala quando vê um videogame novo, né? Não dá pra ser melhor que isso, mas realmente o Gex era muito legal, muito bem feito, colorido, profundidade 3D do jogo, animação, muito bem feito. Inclusive, ele se tornou, não sei nem se foi oficial, mas todo mundo considerava o Gex o mascote do videogame. Então, um dos pontos aí, vamos dizer, negativos do início foi esse. Primeiro, o preço, né, abusivo, né, de $699, e segundo, a quantidade de jogos, que não a quantidade em si, mas a qualidade, que a 3DO, ele lançou o videogame um pouquinho prematuro, não como hardware. Como hardware, ele era um monstro, ele era absoluto realmente na época, mas não teve tempo para produzir os jogos. Eles apressaram o lançamento do videogame, até os sócios da 3DO Company exigiam isso, porque a SEGA tinha anunciado o seu videogame por ano seguinte, e a Sony também. Então eles queriam lançar antes dos concorrentes, para ser aí o primeiro 32 bits. Não foi, inclusive esse detalhe é bem legal, tá pessoal? Todos, 90% das matérias que eu vi, fala que o 3DO foi o primeiro 32 bits do mundo. Não foi. A gente mostrou aí na Games que Pariu, que o primeiro 32 bits do mundo, né? Não foi ele, foi o... Fugiu agora, Fabião. FM Towns. Foi o FM Towns. A gente fez... Por quê? O FM Towns foi o primeiro do mundo, foi lançado só no Japão. Depois, não veio para os Estados Unidos. Depois veio o Amiga CD, que foi lançado na Europa, até veio para o Brasil, e não foi para o Japão. O 3DO foi o primeiro 32 bits do mundo, que saiu nos Estados Unidos e foi lançado para o mundo inteiro. Mas isso não é um título, é uma curiosidade. Ele foi o primeiro videogame de 32 bits que correu o mundo, mas não foi o primeiro do mundo, né? Então, aí na Games que Pariu tem a matéria sobre isso, vocês não vão ficar desinformados, né? Tá? Sempre a gente vai colocar aqui o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que vale a pena assistir e conhecer o verdadeiro primeiro 32 bits do mundo. Não é o 3DO, apesar de ser o mais famoso, tá? Então, com esse primeiro lote de jogos que foi lançado no final do ano, ele não empolgou muito. Inclusive houve relatos de pessoas que compraram o videogame e devolveram ele na loja, porque é um investimento de $700, né? $699. Pra você pegar um jogo que não empolga, então ele meio que queimou, deu uma queimada. Mas em 94, aí sim chegou uma leva de jogos aí sensacional, que iria mudar um pouquinho o conceito dos jogos para videogame, que chegou o FIFA Soccer, que seria, pela primeira vez o futebol teria uma cara de jogo real, não parecia um desenho, parecia um jogo de verdade. Tinha a opção de você mudar a câmera, né, tal. Na época eu joguei, quem conheceu na época, é lógico que você vê isso hoje, com a tecnologia e os jogos que nós temos, é uma coisa. Você vê isso na época, a gente tinha como base o Superstar Soccer do Super Nintendo, que era ótimo de jogar, né, maravilhoso, mas era um desenho. E o do 3DO já era um negócio mais parecido com um filme. Inclusive o John Maiden também, a EA sempre fez esse jogo muito bem feito, muito bem detalhado, saiu para ele. Saiu Need for Speed, tá? O Need for Speed, inclusive, nasceu no 3DO. Você está assistindo o vídeo e fala, 3DO, esse negócio é coisa de velho, não conheço. Qual a importância disso? O Need for Speed, uma das séries mais famosas de todos os tempos, nasceu no 3DO, assim como o Gex também nasceu no 3DO. E aí chegou também uma conversão, eles lançaram o Samurai Shadow. Errou! Pra ele, que é inclusive tão bom quanto o arcade, porque ele tem o CD, né? Ele tem uma trilha sonora melhor que o arcade. Street Fighter também foi considerado, foi um sucesso absoluto na época. Muito boa a conversão, excelente. Apesar de serem conversões, né? É um jogo muito bom. Alone in the Dark, só teve duas versões que eram um jogo de PC. Saiu para ele muito bom também, o Dragon's Lair. Enfim, ele teve muitos jogos bons, tá? Em 94 foi aí que chegou ao mercado vários jogos sensacionais para ele. E aí sim, o videogame começaria a fazer sucesso. O pessoal ainda era um pouco pé atrás com o preço. Um tempo depois ele caiu para $499. Ainda assim, ele era um console bem caro. E eu não citei aqui, o primeiro modelo foi esse que eu falei, né? Que é o Panasonic, o FZ1, que é esse modelo de gaveta. E logo depois lançaram o Gold Star. Tá? O Gold Star também é um videogame de gaveta. O Gold Star, mais tarde, a Gold Star, ela virou LG, né? É Lucky Gold Star, que a sigla que a gente conhece aqui seria LG. Então esses dois são os primeiros modelos, o FZ1 e o Gold Star.
E uma curiosidade do modelo da Gold Star é que quando você abre a gaveta, ele vai ejetar o mecanismo inteiro. Ele traz o mecanismo inteiro para fora, em vez de só pegar o disco e puxar o disco para dentro. Isso não é uma coisa muito inteligente, né? Porque além de ter todo esse mecanismo movimentado para fora, com uma série de malhas e cabos, você vai expor, né, o mecanismo à poeira e ao contato, que alguém pode vir aqui tacar o dedo e tal. Então não foi uma ideia muito inteligente, mas é uma coisa peculiar desse modelo. Ele sai o mecanismo inteiro, aí você vai encaixar o disco aqui fora e empurrar ele de volta. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Apparently. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The Real 3DO system from Panasonic. Então, sendo assim, 94 seria aí um ano chave para o 3DO. Além dos jogos que eu citei aí, tem muito mais jogos bons que saíram para ele. Eu lembro do Road Rash. Uma das vantagens da gente ter, né, tá na faixa dos 40 anos, a gente viu todos esses games nascerem, a gente viu na empolgação da época, na empolgação da novidade, né? E a gente ficava assistindo, eu lembro, eu ficava vendo as aberturas dos jogos, vendo os filminhos, porque os jogos em cartucho não tinham aberturas longas por espaço de memória. Já os jogos em CD tinham. E o Road Rash, especificamente, você largava ele ligado, rodando, e num certo momento ele rodava um videoclipe sozinho. O videoclipe entrava e começava a passar. A gente deixava isso maravilhoso. Além do Road Rash, também foram lançados para ele o Wolfenstein 3D, o Doom, muito bom, o Soccer Kid, se não me engano, Soccer, né? Soccer Kid, que era um menininho que ia chutando uma bola de um lado para o outro, a bola seria quase que a arma dele, é um jogo de plataforma também bem legal. O Demolition Man, que era com o Stallone, né? Também bem legal, bem competente para ele. Então ele teve muitos jogos bons, né? Aí no final do ano saiu o Jax, que eu falei que era um jogo maravilhoso, que seria quase que o mascote dele. E quando tudo parecia melhorar, começou a aparecer os empecilhos aí na vida do 3DO. No final de 94, a Silicon Graphics, uma empresa fantástica, aí lançou um jogo, um tal de Donkey Kong Country, para o Super Nintendo. E esse jogo tinha um gráfico maravilhoso, todo mundo conhece, né? Tem um gráfico maravilhoso, conhece Donkey Kong Country. Então na época estava todo mundo empolgado com o 3DO, realmente o gráfico dele era bom, o CD e tal. Mas quando lançou o Donkey Kong Country, as pessoas começaram a ver, pô, peraí, não é tão melhor assim. Na verdade, o pessoal fez mágica com aquele jogo, né? Os estúdios fizeram um milagre, e aí o pessoal começou a questionar se o 3DO era realmente tão melhor assim. E aí, daí pra frente, só começou a piorar, porque no final de 94, chegaram no Japão o Sega Saturn, e logo em seguida o PlayStation no Japão. E em 95, eles iriam desembarcar pro mercado americano, e aí a coisa só iria piorar cada vez mais pro 3DO. Então a partir daí as coisas só começaram a piorar para 3DO. Aí em 95 chegaram no mercado americano já o Sega Saturn e o PlayStation. E o PlayStation chegou no mercado, gente, para resumir assim, uma palavra só, o PlayStation chegou no mercado, acabou a brincadeira. Acabou, não tem mais ninguém. Ele tinha um videogame poderosíssimo, que rodava polígonos na época que ninguém rodava. Ele tinha processador mais forte que os outros. Ele tinha empresas que apoiavam a Sony, que a Sony era muito poderosa, muito poderosa. Então todo mundo fez jogo do PlayStation e a máquina era melhor que todos. Então acabou para todo mundo. Teve essa geração, a quinta geração, né, que foi aí encabeçada pelos 32 bits, né, foi dominada pelo PlayStation. E além de tudo isso que eu falei, o PlayStation custava $299. Lembra que o 3DO custava 699 e só depois caiu para 499? Ainda assim, ele era mais caro que o PlayStation. Então o PlayStation chegou, acabou a brincadeira. Aí a 3DO já mal das pernas, virou para 96 e uma tal de Nintendo chegou no mercado com o Nintendo 64. Aí foi a pá de cal, né? Aí o mínimo espaço no mercado que a 3DO teria a chance de ter acabou aí sendo ocupado pela Nintendo, que não precisa nem apresentar, né? A Nintendo famosa, que já era com seus jogos, seus blockbusters, com Mario Kart, Zelda, acabou. Aí em 96 acabou mesmo, literalmente, o 3DO parou
de fabricar videogames e continuou a 3DO Company por algum tempo, produzindo jogos para outros consoles, inclusive, lógico, para o PlayStation, e lógico, a Electronic Arts, que era uma empresa de jogos paralela a tudo isso, continuou fazendo jogos que faz até hoje. Como eu falei dos jogos, né, eu não tinha achado o meu Jax, agora procurei no armário, achei aqui o meu Jax, tá rolando ali. Então você imagina um gráfico, uma animação dessa, numa época que tinham só cartuchos, né, que os games do mercado ainda eram cartuchos. Então é um game sensacional, não é por acaso que todo mundo classifica ele como o mascote do 3DO. Algumas curiosidades do videogame: os controles do 3DO, é esse padrão aqui, tá? O cabo dele tem 2,5 metros de comprimento e ele tem só uma saída para controle. Todos os modelos têm só uma saída. Muita gente critica, mas eu acho um lance legal do 3DO essa particularidade. Por quê? Ele aceita até 8 controles. Também foi um dos primeiros, acho que o primeiro do mundo a aceitar tantos controles assim. E aqui, atrás do controle, tem um encaixe que você vai tirar a tampinha aqui e vai encaixar um atrás do outro. Então tem um conector aqui, tá? Eu vou ter cuidado para pôr o dedo aqui, não vou colocar, porque eu tomei choque aqui já. Por quê? Você imagina que ele vai alimentar 8 controles, então aqui tem uma corrente elétrica. E agora, outra coisa que eu acho legal, porque o cabo tem 2,5 metros. Então você pode jogar quantas pessoas você quiser, que não vai ficar amontoado perto do videogame, vai ter o espaço que você quiser. Além de tudo, o controle dele é um controle muito resistente até hoje. Eu não peguei um controle 3DO com defeito. E mais um fato legal do controle do 3DO é que os primeiros modelos, ele tinha a saída para fone de ouvido com volume. Então, eu não lembro de outro videogame na história que tenha já a saída para fone nos controles. Aqui você coloca seu fone de ouvido e ele praticamente vai ficar... Tem o fio do controle, né, mas vai ficar na sua mão aí como se fosse um sem fio. Né? O único problema é que ele tinha 3 botões aqui, mais o L e o R, então ele tinha 5 botões de ação. Depois ele lançou um joystick de 6 botões, inclusive tem até um, a gente mostrou na chamada do vídeo, tem um aqui da Capcom, que é para Street Fighter, né? Ele é um pouquinho anatômico, não exatamente prático, mas até ele também tem o encaixe dele e a saidinha aqui para mais controles. Acessórios para 3DO foram lançados, né? O controle de 6 botões que eu citei, o controle aqui para Street Fighter, foi lançado um Flyer Stick, um controle para avião, é muito bem feito e funciona muito bem. Foi lançado um volante, mouse, uma memória externa para ele, que ele tem pouca memória para save. E eu não lembro qual jogo, tem jogos que são prioritários que você for salvar ele apaga os outros. Ele vai salvar lá, não tem memória, ele é meio autoritário lá e apaga os outros jogos. Então a memória dele é um pouco pequena, tem também um slot de memória para saves, tá? Então esses são acessórios. E a pistola 3DO é um acessório hoje muito caro e muito cobiçado, até porque os jogos dele de pistola, como o Mad Dog Maguri que eu citei agora há pouco, é maravilhoso, é um filme, né? Então hoje ele é bonito, imagina na época como a gente se empolgava, né, com um jogo desse. As minhas pesquisas eu consegui achar que foram lançados em torno de 230 títulos para 3DO. Só que nesses títulos tem muita coisa interativa, alguns são desenhos meio educativos e tal. Jogos eu creio que chegou em torno de 170 jogos diferentes. Lógico, tem jogos americanos, japoneses, então no total são mais, mas jogos únicos na faixa de 170. Ele não tinha trava de região, tanto é que o meu que funciona japonês e americano. Não tinha nenhuma trava, na verdade, na época eles não se preocupavam com nenhuma trava. Você pode ainda até gravar um jogo que ele vai rodar aí normalmente. Mais algumas curiosidades. Na época que ele saiu e as vendas não deslancharam, fizeram uma entrevista com o Trip Hawkins, né? E tava para chegar no mercado o Sega Saturn e o PlayStation, né? E o Jaguar e tal. Então perguntaram para ele: você não tem medo da próxima geração e tal, né? E aí ele afirmou na época que o único videogame que trazia medo para ele era o Atari Jaguar. Que ele tinha receio e tinha muito medo do Atari Jaguar. Então você vê, 2 caras só que tem medo do Atari Jaguar, que acham o Atari Jaguar poderoso, né? O Edson Godoy e o Trip Hawkins. Um abraço aí, Godoy. Só para não perder a chance. Mas realmente deve ter mais 1 ou 2 caras no mundo que acharam o Jaguar poderoso, né? Se eu fui injusto, desculpa. Eu falei no começo do vídeo que o nome 3DO não era por causa dos $3 da licença, né? Mas a justificativa disso é tão ridícula quanto. As pesquisas que eu fiz mostram que o 3DO é do áudio, acaba com O, vídeo, e 3D, ele coloca 3 pontinhos, O. Então, a justificativa que eles têm, meio forçada aí, é que é o áudio, vídeo, então a 3D, O, é o nome do videogame. Surgiu dessa combinação aí, eu não sei como chegar nessa conclusão. Tão genial aí. O nome é legal, mas a justificativa nem tanto, né?
E aproveitando, como eu falei, né, o primeiro modelo é esse aqui, é o Panasonic. Foram lançados 4 modelos de consoles, tá? O primeiro é o Panasonic FZ1, que é esse de gaveta. Aí foi lançado o Gold Star, logo depois desse. Foi lançado depois o FZ10 da Panasonic também, que é o modelo da Panasonic com tampinha, ele não tem a gaveta. Foi lançado para baratear já quando estava para lançar o PlayStation, mas mesmo assim ele foi lançado mais caro que o PlayStation. No Japão, a Sanyo também lançou um modelo só no Japão, que é o Sanyo Tri. O 3DO Sanyo Tri é um modelo muito bonito, um pouco raro também, que saiu só no Japão. E a Sound Blaster, como eu falei, que era parceira do projeto, ela lançou uma placa para PC, que a placa era um 3DO, você encaixava essa placa no seu PC e ele virava um videogame, ele ia escravizar o seu drive de CD, você podia encaixar o controle lá, o seu computador iria virar um 3DO, a placa chama 3DO Blaster. No Japão também foi lançado um modelo extra-oficial, né, um modelo bem limitado, que chama 3DO Robo, ou Robô, né, 3DO Robo da Panasonic. Ele é baseado no FZ1, só que ele tem um carrossel com 5 discos, então você coloca 5 jogos lá e você escolhe esses jogos que você vai querer usar no momento. A Samsung também participou do projeto, né, da 3DO Company. Ela chegou até a começar a projetar um modelo de 3DO, mas ela, quando começou a andar esse projeto, o videogame já estava aí no fim da sua vida, eles viram que não ia ter futuro e acabaram não lançando esse modelo. A abertura, olha lá. 3Dzão já. É bem feito o jogo, cara. É meio bizarro assim os personagens, mas é um jogo muito bem feito. É o único jogo de luta exclusivo pra ele. A trilha sonora é muito legal. Então vamos conhecer o Way of the Warrior. Eu sou um aqui ou eu, né? Sim. Você vai com cara de social? Vou. Eu vou com o estilo roqueiro lá. Olha o som dele, cara. Sensacional. Mas você viu a imagem? A digitalização? É bem feito pra caramba. Que esse cara luta de terno e gravata? Ah, filho, vai. Olha isso. Afasta pra gente ver os botões. Vamos lá. Chute, o C. O B defende. O A, murro, B defende, C chute. Aqui também o L também dá um. Ah, o L e o R também tem, ó. Olha, uma coisa feia, que isso aí? Eu apertei o de trás aqui, o R. Isso aqui dá. Tem. Vai valendo? Valendo! Sai sangue, vai? Será que tem golpe? Ó! Ah, vai! Nossa, olha a altura que o cara pula, mano. Olha! O meu também. Nossa, é muito bom o jogo, mano. Ah, rapaz! Aí andando girando. Ó! Olha lá, passarinho! Ah, original, hein? Será que dá pra dar fatality? Então, eu não. Aí que tá, não tenho conhecimento do jogo. Eu achava legal quando saiu o 3DO, eu ficava ouvindo as músicas dele. O cara jogando de terno e gravata, mano, lutando. E o seu, então, é um redneck. Dá o foguinho aí, velho. Olha que tosqueira. Muito da hora isso. Ó. Ele vai girando esse bastão, não serve pra nada. Ele não dá voadora direito, né? Assim pra frente, na diagonal, né? Ele não faz nada direito, na verdade. É só verdade, bonito não faz o nada jogo. direito. Ah, 1-0 pro 100. É muito ruim o personagem, cara. Foi outro. Goku Ninja, hein? E a menina do Kung Fu? Não, tem uma faca no nariz, ó. Ela? Não, uma faca no nariz ali? Não, tinha uma faca com a boca, mano. Ah, tá na Uma boca? faca nos dentes. Olha o ninja! Vamos ver os golpes ninja que ele vai dar. Se o cara saltava aqui na altura, o ninja some da tela, eu acho. Olha como ele fica dançando, mano. Fica lá. Parece uma lagartixa ninja, veja. Nossa, gente.
Ó o cabelo. Ah, velho, filme trash. Aí gostei. O que é? É a Duken? É. E olhou pra frente. Depois os filmes trash da Record, eu assisti o filme uma vez e a menina dava com o cabelo no pilar, quebrava o pilar. Mas calma, Cacilda. Agora que você tá perdendo, calma, né? Então vai então. Tá tentando fazer alguma coisa, mas não faz nada também. Isso aqui. E ele dá zoom, ó, chega perto, né? Tá. Ó. Até do Pai Noel, velho. Ó, ele sabia a época que era o jogo. Nossa, o salto é demais. Ele senta no ar na hora que salta ainda por cima, ó. Ah, moleque. Ih, credo. Detalhe é que ele é faixa rosa. Nossa, muito bizarro. É o jogo exclusivo de luta do 3D. Ele é um ninja preto com faixa rosa. E ela com o Papai Noel. Ah, sai daí com esse cabelo. Não, o golpe funciona. Olha que ali. Ele dá energia. Ele dá vida. Olha aí. Ah, joga também. Achei legal o passarinho girando. Isso aí é original. Nenhum jogo tem isso. Só jogo de aventura meio infantil. Será que ele não lança essa faca aí, não? Então, deve ter algum golpe com essa espada, mas eu tentei aqui. Mas... O R aqui foi pra cima. Junto com o R. O cara, aquela hora, ele tomou aquele fogo lá apertando o R. Ele cuspia fogo, sabe? O bom é que ela nem mostra que ela vai dar o golpe, né? Não, ela é rápida. Super. Ah, ficou perdoado de novo. Aí sim! 1-1. Vamos escolher os lutadores agora, as batutas. É lutando com esse ninja que você vê como o Sub-Zero e o Scorpion são foda. Mais algumas curiosidades, os primeiros jogos de 3DO, eles vinham nessa caixa aqui, modelo americano, né? Vinha nessa caixa grandona aqui, ó. Ela é bonita a caixa, mas ela é pouco prática, né? Aqui tem a propaganda do FIFA aqui. Vou pegar o ônibus passando. É um desperdício, ó. Olha o tamanho do disco. Inclusive, mesmo sendo um desperdício, depois o PlayStation fez a mesma coisa com os primeiros jogos. E o Sega Saturn também, só que isso aqui é um papelão, né? O do Saturn era acrílico, do PlayStation também era um papelão. Depois, mais tarde, eles fizeram a caixinha em formato de CD já normal, né? Isso no mercado americano. O japonês sempre foi essas caixinhas de CD mais comuns, né? Então, os primeiros modelos eram essa caixa grandona aqui. Ela é bonita, mas ela é pouco prática, ela desgasta fácil, que é um papelão, né? Apesar de ser bonita, eles abandonaram essa ideia mais tarde. A própria 3DO, a 3DO Company, ela tinha um projeto paralelo com o 3DO que chamava M2, que seria um projeto para um videogame de 64 bits. Esse projeto ele foi andando durante a vida do 3DO, e eles avançaram um pouco nesse projeto. A ideia era ser, como eu citei, um game de 64 bits. Aí já com o PlayStation no mercado, a Sega tinha uma placa de arcade e começou a anunciar que ia lançar o Dreamcast, que já seria um videogame de 128 bits. E aí o pessoal viu que os concorrentes estavam andando, e para não ter um novo prejuízo, um novo fracasso tão grande, desistiram desse projeto M2. Ele nunca virou um videogame. Eu li em algum lugar que ele virou máquina de café, algumas coisas utilitários com esse processador, né? Mas o videogame ele nunca veio no mercado. Enfim, o 3DO tem um final um tanto quanto melancólico, né? Um projeto tão grande, tão ousado, acabou virando apenas uma notícia de rodapé na história dos videogames. Mas ele deixou seu legado, umas ideias muito legais, como essa de encaixar um controle no outro, jogar em 8 players, né? A tecnologia usada na época, o fato das licenças dos jogos serem mais baratas, e de certa maneira o 3DO ele trouxe para o videogame um pouco daqueles jogadores que só jogavam em PC, que muita coisa boa do PC migrou para o 3DO de forma fantástica, muito competente. Então é lógico, como todos os videogames lançados até hoje, ele teve aí a sua importância, e alguma coisa o mercado tira disso. Fica aí mais essa história aí de um videogame importante, porém um tanto esquecido no mercado. Inclusive, como eu falei, né? Need for Speed nasceu nele, Jax nasceu nele, o Road Rash num formato diferente. Então ele teve sim a sua importância, mas ele acabou de uma forma bem dramática. Então ficamos por aqui. Mais uma vez, espero que tenham gostado do nosso vídeo. A gente faz parte da equipe do VGDB, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Inclusive tem muita informação
de todos os videogames lá, inclusive o 3DO. Dá uma olhadinha lá, tá aqui embaixo do nosso vídeo de descrição. Tá? Espero que tenham gostado mais uma vez. E até o próximo Games que Pariu.